Hey, pessoal, Samuel Mendonça que topa pensar. Delírios de Praga, contribuição de Graziela Zanin Kronka, que está lá na República Tcheca, e que mandou esse texto já faz alguns dias e eu não consegui gravar antes, fazê-lo agora. E já aproveito para te pedir para se inscrever no canal, encaminhar para outras pessoas e conheça todos os textos dessa nossa playlist Delírios de Praga. Você clica aí, Delírios de Praga, brum, tem os textos que você pode ler cada um deles, fazer contato com a autora, você pode ouvir, se você preferir, dependendo do seu tempo, e é isso. Não tenho tido tempo de produzir outros conteúdos para esse canal. Aproveito aqui um brevíssimo parênteses, né? O objetivo do canal, ainda na pandemia, naquele contexto de selvageria, de barbárie, tinha um propósito, que havia um inimigo claramente na sala, aquele presidente da República, que hoje praticamente preso, né? Então, confesso que ficou meio enfadonho falar o óbvio, porque naquele momento, lá em 2020, ainda havia certo clamor, uma parcela social ainda meio endeusando o bandido. Hoje não, hoje você tem uma maioria claramente, inclusive, que considera que ele tem que ser tornado inelegível. Provavelmente isso possa acontecer ainda no mês de abril. Claro que a extrema-direita não foi derrotada e não será assim tão fácil, né? Seja dos Estados Unidos, seja da Polônia, seja da Hungria, seja aqui no Brasil, mas é evidente que tendo necessidade a gente volta aí à batalha com muito afinco, mas nesse momento, felizmente, existem pessoas que estão no comando do país, seja no executivo e também muitas no legislativo, que têm um pouco de noção de cidadania. Vamos ao texto? Delírios de Praga, Achadouros da minha avó, a maldição da cigana e minhas memórias desenreinventadas. Criação dos conceitos de Grazi, né? Vamos lá. Olá, Samuel. Conforme eu prometi no texto anterior, vou comentar hoje sobre as minhas reflexões a respeito de memórias. Você sabe que eu tenho muitos cadernos de anotações. Meu diário, onde escrevo todos os dias há mais de 5 anos, depois de outros tantos diários começados e interrompidos. Os cadernos onde relato os sonhos que eu me lembro. Os cadernos com anotações de livros, filmes, vídeos, entrevistas, exposições. Os diários de viagens com cores diferentes, dependendo da localização geográfica dos destinos. Além disso, costumo escrever e enviar cartas aos amigos com certa frequência. Em todos esses cadernos e cartas, escrevo à mão, o que une a paixão do escrever à paixão pelo papel e pelas canetas. Minha vida é permeada por uma intensa atividade de escrita que, além de terapêutica e curativa por si só, é também uma forma de registrar memórias. Ao lado dessas anotações, tenho também um extenso arquivo de fotos. Quero fazer aqui um parênteses, não está no texto, evidentemente, mas para dizer que este exercício de escrita à mão é, de fato, terapêutico. Só para reforçar o que disse Grazi, dizer que concordo muito e que fique aqui o registro para que você também faça esse experimento. Ela vai falar disso mais à frente. Voltando para o texto. Eu tenho um projeto que chamo de Memórias Desreinventadas, que abrange minhas narrativas, sobretudo a respeito das viagens. Esse título me ocorreu quando me dei conta de que, apesar de ter tantas anotações e imagens, eu sempre me pergunto se realmente eu lembro do que aconteceu ou se minha memória quis inventar histórias. No fim do ano passado, eu estava no Brasil e discutia com 2 amigas sobre um encontro virtual que faríamos a respeito de memórias. Eu sempre separo, num canto do guarda-roupa, uma fila de livros que eu gostaria de trazer comigo. Nem sempre há espaço na mala, mas quando há, é uma festa. Coincidentemente, dessa última vez, o primeiro livro da fila era o escrito pelo nosso grande escritor Manuel de Barros. Chama-se Memórias Inventadas. A infância, e eu não tinha lido até então, apesar de tê-lo adquirido muitos anos atrás. O livro é constituído por alguns fascículos que são numerados, mas que podem ser lidos sem ordem estabelecida. E esses fascículos que compõem o livro vêm dentro de uma caixinha. A epígrafe do livro é: tudo o que não invento é falso. Eu pensei muito no meu exercício de recuperar as memórias de viagens. Pensei também num programa de televisão que acompanho que se chama Que História é essa, Porchat? Onde no final o Porchat faz uma série de perguntas aos convidados, sendo a primeira:
Qual a sua primeira lembrança da vida? E aqui já deixo como provocação para você e para quem estiver nos acompanhando que responda a essa questão. Vou responder sim, Gra, vou responder. Estou respondendo aqui mentalmente. Eu, com essa minha mania que comentei no texto passado de querer ser entrevistada, fico imaginando que resposta eu darei quando me convidar para o programa. Muitos entrevistados comentam que não sabem ao certo se aquela é a lembrança sua ou se é algo que alguém contou ou se é uma lembrança evocada por uma foto. E eu também partilho dessa dúvida a respeito de minhas supostas lembranças da infância e de outras fases da vida, às vezes também. Voltando ao Manuel de Barros, o capítulo 14 do livro mencionado se chama Achadouros, onde ele escreve, cito, a negra pombada, remanescente de escravos do Recife, contava aos meninos que Corumbá sobre achadouros. Contava aos meninos de Corumbá sobre achadouros, que eram buracos que os holandeses, na fuga apressada do Brasil, faziam nos seus quintais para esconder suas moedas de ouro dentro de grandes baús de couro. Os baús ficavam cheios de moedas dentro daqueles buracos. Mas eu estava a pensar em achadouros de infâncias. Sou hoje um caçador de achadouros de infância. Vou meio dementado e inchada às costas a cavar meu quintal de vestígios de meninos que fomos. Fim de citação. Essa leitura me trouxe algumas lembranças sobre minha avó. Nos últimos 10 anos de vida, ela morou em nossa casa quando eu já não morava mais lá, mas onde eu estava quase todos os fins de semana e durante as férias. Ela nunca teve uma casa dela, sempre morou na casa de alguém. Na casa de parentes, quando era adolescente, na casa da família do marido, depois que se casou em diferentes casas com a cunhada, quando o marido faleceu, na casa da filha mais velha e na casa da filha mais nova. Tudo o que ela levava de uma casa para outra eram objetos pessoais, dentre os quais havia uma caixa de papelão onde ela guardava fotos, documentos, cartas, inclusive minhas e outras lembranças. Toda vez que ela pegava a caixa, eu corria atrás dela, porque eu sabia que de lá ia sair uma história. Ou então ia aparecer uma foto de alguma personagem da vida dela que eu não tinha conhecido. Foi nessa caixa que eu vi muitas fotos do meu avô, que eu não conheci. Ou então da Gema, amiga dela, que aparecia em muitas narrativas e quem eu já me sentia íntima. Um dia, entrei no seu quarto e lá estava revirando as fotografias da caixa. Ela estava revirando. O que você está procurando, vó? Uma foto do Guilherme, sabe, Gra? Ontem eu esqueci o nome dele e custei a lembrar. Ela, que frequentemente e quase sempre, sem se dar conta, trocava os nomes dos filhos, genros, noras e netos. Os meninos, por exemplo, ela às vezes chamava pelo nome dos cachorros e vice-versa. Estava sentida e aflita por ter esquecido o nome do neto mais velho. Neto que ela amou a cada segundo em que ele esteve presente na família. Neto que ela amou até o último dia da vida dela, porque não deixou jamais sua presença morrer depois que ele partiu aos 7 anos de idade. Naquele dia, experimentei um sentimento bonito. Passamos horas sentadas. Ela me mostrava fotos e contava histórias. Olhando as fotos daquele primo com quem não cheguei a brincar, comecei a sentir saudades dele. Aquele primo que eu conheci pela caixa da minha avó. Assim como sinto saudades da Gema, sua melhor amiga e confidente. Não sei nem se minha mãe conheceu a Gema. Ela era espírita médium e talvez por isso minha avó simpatizava tanto com o espiritismo, apesar de não ser uma crente praticante. Até hoje, muito tempo depois de minha avó partir, na família às vezes conversamos sobre a Gema. A caixa da minha avó é um dos meus achadouros. Por isso, fiquei tão feliz em ter encontrado justamente o livro do Manuel de Barros, que vem dentro de uma caixinha, onde, aliás, eu encontrei meus exemplares dos livros Duas Dúzias de Coisinhas à Toa, que deixam a gente feliz, e outras Duas Dúzias de Coisinhas à Toa, que deixam a gente feliz, do Oitavo Roth, que já mencionei em alguns delírios por aqui. Foi nesse achadouro que eu vi a foto do pai dela, com quem ela conviveu por pouco tempo. Eu decidi que levaria essa história do encontro que ela iria participar. Toda vida eu tive certeza de que tinha visto esse bisavô, que eu não conheci, numa foto, em
em que apareciam muitas pessoas da família dela. Então, eu pedi para minha mãe ir até o achadouro e fotografar uma foto dele para me enviar. E me surpreendi quando recebi uma outra foto, onde o avô dela aparecia sozinho, sentado numa cadeira em frente a uma mesa. Não me lembro se já havia visto essa foto antes. O que eu recordava era que houve um caso de violência doméstica e esse pai dela foi expulso da casa quando ela tinha 3 anos de idade. Penso que ela nunca mencionou esse fato. Foi sempre da minha mãe que eu ouvi esses fatos que me chegavam, então, revisitados. Pedi que minha mãe me contasse de novo essa história para eu poder preparar minha apresentação. Num domingo, liguei para ela, que me deu os detalhes daquilo que ela lembrava ou que inventava. Antes de prosseguir, quero contar um detalhe que vai fazer a diferença. No sábado, um dia antes dessa conversa, eu estava indo encontrar um amigo com quem ia almoçar. Desci numa parada de metrô que fica num lugar muito movimentado de Praga, onde circulam muitos turistas, além de muitos moradores locais. Eu estava me dirigindo ao restaurante, que não ficava muito longe dali, meio atordoada, no meio da multidão, quando se aproximou de mim uma mulher que queria ler a minha mão. Sem parar, mas também tentando não ser indelicada, eu agradeci e disse que não queria, pois estava atrasada para um encontro. Eu sempre fico atenta a esse tipo de oferta. Primeiro, porque não me interesso por esse tipo de coisa. Não acredito nessas previsões. E por via das dúvidas, prefiro que o destino me surpreenda. E também porque geralmente são pessoas que querem dinheiro ou que querem nos distrair, enquanto outras tentam nos roubar. O episódio do meu bisavô é uma história triste, mas também mágica. E ficou ainda mais mágica quando minha mãe me recontou um dia depois que eu escapei do golpe da possível falsa cigana. E aí vai o relato da minha mãe, já recontado por mim. Minha bisavó, que trabalhava como telefonista, casou muito jovem com o marido. Ela não tinha nem 15 anos de idade. Eles moravam com a família dela no interior de São Paulo e se davam bem, até que um dia uma cigana queria ler a mão dele na rua. Ele não queria, ela insistiu. Ele disse não, até que ela puxou a mão dele e começou a desvendar seu futuro. Como ele não queria, ele não pagou a cigana, a qual, antes de deixar ir embora, rogou a profecia: tua vida vai ser um inferno e você não vai ver tua filha crescer. Depois de um tempo, o casal começou a brigar, os conflitos foram se agravando e se transformaram em situações de violência física, quando o tio da minha avó mandou o pai dela embora da casa. Ela tinha 3 anos de idade e nunca mais viu o pai. Quando ela era adolescente, ela recebeu uma carta dele. Segundo o relato de minha mãe, que ouviu o relato da mãe dela, dentro da carta ele mandou uma ramona, que seria o dinheiro da época. Eu não encontrei registros dessa nomenclatura para alguma moeda brasileira. Se alguém souber, por favor, se manifeste. Ele morava no outro estado, em outro estado, e enviou a ramona para que ela pagasse o selo para responder a carta. O que ela fez, o que ela nunca fez. Não só não respondeu a carta, como nunca quis saber nada sobre seu pai. E a tal carta talvez nem esteja mais no achadouro, que vou verificar na minha próxima visita ao Brasil. Quando a minha bisavó morreu, minha avó era muito jovem. E aí, eu já contei, ela foi morar com os parentes, amigos, marido, cunhada, filhas. Não tenho muita clareza de quais são meus sentimentos em relação a esse homem. Não desenvolvi por ele o afeto que desenvolvi por outras pessoas que conheci apenas graças ao achadouro da minha avó, com meu primo Guilherme, ou a amiga Gema. Também não alimentei nenhum sentimento negativo, mesmo tendo hoje a consciência da gravidade de seus atos violentos. Mas tenho certeza de que essa personagem me instiga e me enche de curiosidade. Desde que eu vi essa história pela primeira vez, eu, talvez, um pouco mais tarde, comecei a questionar o que seria das minhas memórias ancestrais se conhecesse o paradeiro desse homem, que provavelmente construiu outra família e, consequentemente, outras memórias, que também são minhas, mas não posso acessá-las. Por isso,
Há uns anos comecei a explorar as memórias dos meus pais para, assim, construir e proteger um dos meus tantos achadouros próprios, guardados nos quintais da minha existência. E você, Samuel? E vocês que estão ouvindo os meus delírios, como vocês cuidam das suas caixas de memórias? Como vocês inventam os seus achadouros? Que lembranças florescem dos quintais das suas mentes? Há tempo? A primeira lembrança que tenho da vida é do meu primeiro sonho. Imagino que eu tinha uns 5 anos de idade, mas posso estar totalmente equivocada. Foi, na verdade, um pesadelo, porque leve, porque não me lembro de ter me sentido mal. Mas se o que me lembro pode ter sido inventado ou inventando, imagino então aquilo que não me lembro. De manhã, eu conversei com meu pai e falei sobre aquele homem de certa idade, parecido com um caseiro que trabalhava no sítio do meu tio, que dava umas broncas nas crianças de vez em quando, que apareceu quando eu estava dormindo na sala de TV, me fazendo sentir medo de que ele me colocasse no saco de que carregava. Eu achava estranho ele ter aparecido assim do nada. Achava estranho que eu estivesse dormindo na sala. E por quê? Eu não tinha dormido na sala e também nenhum homem com um saco tinha aparecido na casa durante a madrugada. Meu pai me explicou que eu tinha sonhado. Que esse meu relato possa inspirar vocês a cultivarem suas memórias, sobretudo as inventadas. Graziela em Praga, 28 de março de 2023. E eu estou aqui reproduzindo no dia 4 de abril de 2023. Fique com essa, pense um pouco nessa perspectiva e, eventualmente, construa, reconstrua, pense, repense as suas memórias. E eu farei isso. Fique bem até.